Beleza? Vamos começar aqui então o nosso tópico de calorimetria. Vamos começar aqui definindo o que é calor, o que é calor sensível, o que é calor latente. A gente vai ter algumas aulas aqui para dar sequência a essa parte da matéria. Então vamos lá, o que é calor primeiro de tudo, né? É importante a gente ter essa diferenciação entre calor e temperatura, tá? A gente viu nas aulas anteriores que temperatura era o grau de agitação das partículas e calor é uma energia que ela se movimenta do objeto que tem maior temperatura, que a gente vai chamar de corpo quente, para o objeto de menor temperatura, que a gente vai chamar de corpo frio. Beleza? Esse calor ele pode fazer duas coisas. Ou ele pode mudar a temperatura do seu material, que é o que a gente vai chamar de calor sensível, ou ele vai mudar o estado físico daquele material, que a gente vai chamar de calor latente. Beleza? Então, o nosso calor sensível, ou é o primeiro que a gente vai falar agora, ele vai mudar a temperatura do nosso material, então é importante a gente ter isso em mente. Toda vez que muda a temperatura é calor sensível, e a gente vai usar essa equação, Q igual a mc delta θ. O que é cada uma dessas incógnitas que eu tenho aqui? Tá? Q é a minha quantidade de calor, é uma energia, tá? Veja que a gente pode dar o Q em caloria ou em joule. Joule é a mesma unidade de energia e trabalho. A gente tem massa, que pode estar em grama ou quilograma. O coeficiente de calor específico, que ele vai ser o caloria por grama grau Celsius, pode mudar um pouquinho isso daqui, já vou falar um pouquinho do calor específico. E o delta θ, que é a variação de temperatura. Eu não gosto de usar delta T para variação de temperatura, porque a gente vai entrar com uma fórmula de potência daqui a pouco, né? Daqui a algumas aulas. Então não gosto de chamar de delta T, embora em alguns materiais você tenha no lugar do delta θ, delta T. Eu vou usar delta θ aqui. Vamos lá, quais são as unidades que você vai usar? Você sempre vai olhar a unidade do seu calor específico. Beleza? Então é essa unidade que vai guiar todas as outras. Se está em caloria aqui, o calor vai ser em caloria. Se está em grama, você deve usar a massa em grama. Se tiver em quilograma, você usa a massa em quilograma. Grau Celsius e por aí vai. Beleza? Então, sempre tome cuidado com a unidade que você tem aqui do calor específico. Tem algumas questões que são mais teóricas. Elas pedem para você interpretar o que é o calor específico. Ele é como se fosse a capacidade do material de resistir à mudança de temperatura. Então, basicamente é o seguinte: quanto maior o calor específico, maior é a quantidade de calor que esse objeto precisa receber ou perder para mudar em 1 grau de sua temperatura. Tudo bem? Então, quanto maior o C, mais difícil é de mudar a temperatura. Então, vamos pegar o exemplo aqui da praia, né? Acho que a maior parte de vocês já deve ter ido para a praia e já deve ter percebido que ao pisar na areia, sei lá, quando está meio-dia, quando está bem o ápice do sol, a areia está fervendo e a água está fria. Por que isso acontece? Porque o calor específico da água é muito maior do que o calor específico da areia. Enquanto da água vale 1, da areia vale 0,2. Isso significa que os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor do sol, só que a água muda bem menos a sua temperatura do que a areia. E de noite acontece o contrário. De noite você teve a areia diminuindo bastante a sua temperatura em relação à água. Então a areia fica gelada e a água fica mais morninha durante a noite. Tá? Isso se deve à diferença de calor específico. Tudo bem até aqui? Beleza? Então vamos lá, vamos treinar um exercíciozinho aqui. Uma shuriken ninja feita de um determinado metal tem massa de 200 gramas. O calor específico deste material é de 0,094 calorias por grama grau Celsius. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a sua temperatura de 80 graus. Vamos lá, ele pediu a quantidade de calor.
Então ele está pedindo para a gente o quê? Quantidade de calor necessário. O que é isso aqui que ele falou? Calor específico. Calor específico é o nosso Czinho, beleza? E ele deu a massa aqui em gramas, tá? Então é simplesmente um exercício para você aplicar a fórmula. Você vai ter que usar Q igual a MC delta θ. Então vamos ver aqui o que a gente tem. Ele está pedindo a quantidade de calor para você. Ele te deu a massa, que é 200 gramas. Ele deu para você o calor específico, que é 0,094 caloria por grama grau Celsius. Continuando aqui o enunciado, o que a gente tem? Cuidado com isso aqui, ó. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a sua temperatura de 80 graus Celsius. Normalmente, quando ele fala elevar a temperatura de, abaixar a temperatura de, ele está te dando a variação de temperatura. Ele está te dando o delta θ. Então a gente tem aqui, que o enunciado deu, o delta θ igual a 80 graus Celsius. Então veja bem, ele pediu o calor, deu a massa, calor específico, deu a variação de temperatura, é só aplicar na fórmula. Então a gente tem aqui Q igual MC delta θ. Então a primeira etapa da sua resolução é a fórmula que você está usando. Segunda etapa, você substitui os valores. Então, ó, grama, grama. Tem que obedecer aqui a mesma unidade. Grama com grama, C 0,094. Variação de temperatura dá 80, beleza? Então, esse calor aqui vale 1,504 calorias. Essa é a nossa resposta final. Tudo bem, galera? Quem não entendeu, deixa aí no comentário que a gente responde depois, tá? Bom, continuando aqui então, próximo exercício. Muitos humanos levam seus cachorros para passear ao sol do meio-dia. O contato das patas desprotegidas com o asfalto pode causar graves ferimentos ao animal, enquanto o mesmo não ocorre se o cachorro passear na grama. Explique o motivo. Então aqui é o seguinte, galera. Se você faz isso, pare de fazer, tá? O seu cachorro, ele se machuca muito com isso. Quando você tem o sol muito forte, a gente que está de calçado, a gente não percebe, né? Mas o chão, sobretudo se o chão ele for de concreto, ele esquenta muito rapidamente. Por que ele esquenta rápido? Porque o calor específico do concreto é muito baixo. Então ele precisa receber pouco calor para elevar a temperatura. Então a temperatura do concreto é muito alta, bastante alta mesmo, né? E é alta o suficiente para queimar as patas do bichinho. Se você tiver dúvida, você pode tirar o seu sapato e colocar o pé no chão num dia que tiver bastante quente. Aí você vai sentir o que o cachorrinho sente nesse mesmo dia, né? Então o cachorrinho ele machuca os pés porque fica muito quente a temperatura do concreto devido ao baixo valor de calor específico. Já na grama, o calor específico ele é mais alto, porque a grama tem bastante água, é bastante úmido, então mesmo no sol do meio-dia, a grama ainda consegue ser um ambiente mais ameno, mais tranquilo para aquele cachorro. Tanto é que se você já passeou na grama, né, descalço, você vai ver que é super gostoso, né? Então, esse é o motivo. Beleza? Então, ainda no tópico de calor específico, a gente tem aí uma coisinha chamada capacidade térmica. Capacidade térmica também é chamado de equivalente em água. Então, fiquem espertos aí, toda vez que o enunciado pedir equivalente em água, é um outro nome para capacidade térmica. A capacidade térmica, ela mede o quanto de calor um objeto ele precisa receber ou perder
para mudar a sua temperatura. A capacidade térmica, ela pega um objeto, né, leva em consideração o formato, a massa total daquele objeto e vê quanto de calor ele precisa trocar para mudar a sua temperatura. Geralmente, o conceito de capacidade térmica está associado ao conceito de um recipiente. Então, se você misturar numa caneca água quente com água fria, né, ou café quente com leite frio, vai ter uma troca de calor acontecendo entre o seu líquido quente e o líquido frio, mas pode ser que uma parte do calor seja compartilhada com a sua caneca, já que ele não é um calorímetro ideal. Então, normalmente os exercícios falam da capacidade térmica como sendo o quanto de calor o seu recipiente está trocando ali com o sistema. Então, a fórmula da capacidade térmica é essa daqui. Capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura, mas eu gosto de usar essa fórmula, porque você fala que o calor trocado com o seu recipiente é igual à sua capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Tá? A gente tem uma outra formulinha para o calor, para a capacidade térmica, que não tem aqui, que é capacidade térmica igual a massa vezes o calor específico. Tá? Então são 3 formulinhas aqui, essa é a mesma que essa outra, tá? Então decorou uma, já decorou a outra da mesma forma, mas essas duas aqui são fórmulas diferentes, beleza? Então o seu Czão, capacidade térmica, é dada em caloria por grau Celsius. Tá? A diferença da capacidade térmica para o calor específico é que a capacidade térmica fala o quanto que um objeto precisa trocar de calor para mudar a temperatura, enquanto o calor específico ele fala de 1 grama do material. Né? Ele pega uma pequena porção do material, calor latente. Calor latente, como a gente falou lá no começo, é o calor que está envolvido na mudança de estado físico. Tá? Então, o calor latente ele não vai mudar a vibração das partículas, não vai mudar a energia cinética que existe nas partículas, ele vai mudar a forma com que elas interagem entre si. Então, se você tem um material que faz ligação de hidrogênio, a configuração das ligações de hidrogênio vai ficar diferente. Se você tem objetos que fazem ligação iônica, o retículo cristalino ele vai ficar de uma forma diferente. Então, dependendo do tipo de interação que existe entre as partículas, essa interação ela vai mudar a sua conformação durante a troca de calor latente. Por isso que é um calor que existe na mudança de estado físico. Como você está mudando as interações e não a velocidade das partículas, não há mudança de temperatura. Tá? Como que a gente calcula o nosso calor latente? Q igual a M vezes L, lembrando que M é a massa, geralmente está em gramas, né? O coeficiente de calor latente é o L, normalmente ele está em caloria por grama, mas igual o calor sensível, você precisa verificar essa unidade aqui e adequar as outras unidades para ficar tudo igualzinho, tudo padronizado. A gente pode entender o calor, esse coeficiente L, né, o coeficiente de calor latente, como sendo a resistência do material de mudar de estado físico. Tá? Então, se o calor específico era a resistência de mudar de temperatura, o calor latente é a resistência de mudar de estado físico. Quanto maior o L, mais difícil vai ser de mudar de estado físico, mais calor ele vai precisar trocar com o ambiente. O sinal do L nunca é dado, tá? Você tem que determinar o sinal, se ele é positivo, quando você tem mudanças de estado físico que absorvem calor, fusão e vaporização, e quando que é negativo, são as mudanças aqui que perdem calor, solidificação e condensação, ok? O calor latente, ele normalmente não ocorre com troca de temperatura, é aí que você sabe que é calor latente, mas essa regra só vale para substâncias puras. Quando você tem uma mistura, pode acontecer mudança de estado físico junto com a mudança de temperatura, mas aí não é um exercício que a gente normalmente faz no ensino médio, tá? No ensino médio a gente vai considerar substâncias puras.